Muita gente tem esse livro em casa, né? A Bíblia é um dos mais lidos, mais influentes de todos os tempos. Mas a história de como ela surgiu, essa história é muito mais complexa e fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Bom, vamos pensar um pouco. E se esse livro, que parece uma coisa só, na verdade tivesse levado mais de 15 séculos para ficar pronto? É isso mesmo que estamos falando. 1500 anos. É tempo pra caramba. A Bíblia não apareceu pronta de uma hora para outra. Ela foi, construída ao longo de muitas e muitas gerações. Foi escrita em desertos, palácios, até em prisões. Que tal a gente mergulhar nessa história incrível e descobrir como um monte de rolos antigos viraram o livro que conhecemos hoje? Então, nossa jornada começa lá atrás, com o que hoje chamamos de Antigo Testamento. Uma coleção de textos que, sozinha, levou mais de 1000 anos para ser completada. E o mais fascinante aqui é a diversidade. Imagina só, os textos foram escritos por pessoas completamente diferentes. Profetas, reis, escribas e os lugares. Do calorão do deserto, passando por palácios reais, até dentro de celas de prisão. O conteúdo também era super variado, tinha leis, histórias, poesias, profecias, a maior parte em hebraico. E aqui tem um ponto fundamental. Na época de Jesus, esses textos não eram nenhuma novidade. Pelo contrário, eles já eram super conhecidos, considerados sagrados e formavam a base, o alicerce da fé do povo de Israel. Bom, isso nos leva ao próximo grande desafio. Como é que essa coleção de dezenas de livros espalhados virou a Bíblia, um livro só, unificado? Esse processo todo é o que chamamos de forjar o cânone, ou seja, definir a lista oficial de livros sagrados. E olha, essa montagem da Bíblia não foi uma decisão tomada do dia para a noite, não. Foi um processo cuidadoso que demorou séculos. A igreja primitiva trabalhou muito para discernir e identificar quais textos realmente fariam parte da sua escritura oficial. E eles tinham critérios bem rigorosos para isso. Para cada texto, eles se perguntavam 3 coisas. Primeiro, o texto tem alguma ligação com um apóstolo ou alguém próximo deles? Segundo, ele era lido e aceito em todas as comunidades cristãs da época? E terceiro, o mais importante, o conteúdo dele batia com a fé ensinada por Jesus? Essa linha do tempo aqui ajuda a colocar tudo em perspectiva. A gente vê séculos e séculos de escrita do Antigo Testamento, e aí dá um salto lá para perto do ano 400 depois de Cristo. Foi só aí que os concílios da igreja se reuniram para, digamos, bater o martelo e confirmar oficialmente a lista de livros, o tal do cânone sagrado, que na prática já era super aceito por todo mundo. Ok, com a lista de livros definida, faltava uma coisa. Como fazer esse livro chegar nas mãos das pessoas? A próxima etapa foi uma verdadeira revolução no acesso à informação. Séculos depois, acontece um momento que muda tudo. A Bíblia vira o primeiro livro impresso na prensa de Gutenberg. Pensa no impacto disso. De repente, um texto que levava meses, às vezes anos para ser copiado à mão e que pouquíssima gente podia ter, podia ser produzido em massa. Isso foi o que permitiu que a mensagem se espalhasse pelo mundo e fosse traduzida em milhares de idiomas. E um detalhe curioso que nem todo mundo sabe, essa estrutura que a gente conhece hoje com capítulos e versículos não existia nos originais, não. Isso foi adicionado muito, mas muito tempo depois. Foi uma ideia puramente prática para facilitar na hora de achar as passagens e de estudar o texto. Então, quando a gente olha para toda essa jornada, qual a melhor forma de entender o que é a Bíblia? A imagem perfeita é de uma biblioteca inteira, só que dentro de um livro só. É o retrato final dessa obra-prima. Esse conceito de biblioteca divina resume tudo perfeitamente. Não é um livro de um autor só, mas uma coleção super coesa que foi tecida ao longo de séculos por dezenas de vozes em línguas e contextos diferentes, mas que apontam para uma mesma grande história. E os números por trás disso são de cair o queixo. Estamos falando de uns 40 autores diferentes, um período de escrita de mais ou menos 1500 anos, pensa bem, 15 séculos, e textos escritos originalmente em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. E aqui está o mais incrível de tudo. Apesar dessa variedade imensa de autores, de épocas, de culturas, a coleção inteira converge para um ponto central, contando uma única e poderosa história. O amor de Deus pela humanidade. E essa unidade, no meio de uma complexidade de 1500 anos, talvez seja o maior milagre de toda essa jornada.